Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 28b a 36. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que o cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrar dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao segundo domingo da Quaresma. O primeiro domingo nós fomos convidados a irmos ao deserto com Jesus. O que é o deserto? É o encontro comigo mesmo. A imagem de Satanás que aparece ali significa quando nós, numa experiência de deserto, vamos fazer uma avaliação e um diagnóstico dentro da gente, da nossa vida, do que fizemos, do que fazemos, do que pensamos, do que sentimos, nós vamos ver muitas vezes sinais que não são de Deus, mas que são justamente forças do mal, do Satanás, querendo dominar sobre a gente. E vamos ficar ali, não. As tentações, elas existem para serem superadas, não é para a gente curti-las. E à medida em que nós as superamos, principalmente do ter, do prazer e do poder, então a gente tem uma possibilidade maior de viver com liberdade, assim como Jesus voltou cheio do Espírito Santo. Experiência de desertos é importante fazer, porque depois do deserto é que a gente vai chegar à terra prometida, à graça. Hoje, nós somos convidados a irmos à montanha. O deserto é encontro comigo. Montanha é um encontro com Deus. A gente não supera o deserto ou as tentações do deserto se a gente também não tiver uma boa experiência com Deus. E a experiência com Deus é uma experiência que nos transfigura, que dá para nós a luz e a iluminação que nós estamos precisando. É um estado de ressurreição. Veja a imagem ali das vestes que ficam brancas, é a imagem do Cristo ressuscitado. Ou seja, Jesus antecipa aos discípulos aquilo que vai acontecer com ele em Jerusalém. Afinal, era o assunto daquela conversa do Antigo Testamento, representado por Moisés e Elias, e com Jesus, que é o Novo Testamento. Do céu vem uma voz que diz: Este é o meu Filho amado. Escutem o que ele diz. É isso que nós estamos tentando fazer ao longo da história. Ouvir o que Jesus nos diz, anunciar aquilo que ele nos fala e, ao mesmo tempo, também procurar vivenciar. Os discípulos ficaram por algum tempo sem comunicar isso, mas depois multiplicaram esta mensagem a todas as pessoas. Que a experiência da montanha, do encontro com Deus, nos refaça, nos reabasteça, para que a gente possa ser comunicadores da mensagem de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, o Pai,
o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia. Tua palavra é luz do meu caminho, meu Deus. Tua palavra